Deus Contigo, de Cleiton Levi, pelo Espírito Augusto. Calma, dúvidas te cercam, evita a precipitação. Contrariedades te visitam, ampara-te na paciência. Incompreensões te fustigam o coração, usa o escudo da humildade. Haja o que houver, tenta manter a calma. Hoje, como amanhã e sempre, Deus agirá em teu favor. Esperança e realidade. Crises te fustigam, trabalha e espera. A doença te visita, tolera e espera. Incompreensões te cercam, compreende e espera. A morte cravou-te um espinho em forma de saudade, confia e espera. Em tudo, segue fazendo o melhor ao teu alcance, trabalhando, tolerando, confiando e perseverando sempre, porque o amor de Deus é o terreno fértil onde as sementes da esperança, mais cedo ou mais tarde, se convertem em realidade. Uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos. Queremos dar as boas-vindas a todos nós por estarmos aqui hoje. Sejam todos bem-vindos para juntos participarmos desta reunião fraterna sob as bênçãos de Jesus, da espiritualidade, desses obreiros da vida eterna, os missionários da luz, que aqui se fazem presentes para nos receber sempre com muito carinho, para que todos nós possamos estar o mais confortável possível
e recebermos as impressões que nos chegam do alto. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, né? Fazendo parte desta família. Assim, para iniciarmos a exposição doutrinária desta noite, convido a todos para nos unirmos num só pensamento. Possamos conversar com Deus para agradecer-lhe este momento tão especial de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Divino. Muito obrigado, ó Deus Pai, por mais esse dia em nossa experiência. Obrigado, Deus, por todos os benefícios que nós recebemos até o dia de hoje. Que nesta noite, Senhor, possamos aurir as energias superiores para sentirmos cada vez mais a presença divina junto a nós. Nós, como os filhos teus, Senhor, estamos buscando, através das lições de Jesus, o melhor caminho para chegar até a Ti. Muito obrigado, Deus, pelo dom da vida. Que a paz, que a harmonia esteja junto de nós, em nossos corações. Muito obrigado. Assim, com este sentimento de gratidão por tudo, nós pedimos a permissão, a espiritualidade, para iniciarmos a exposição doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. E conosco hoje o responsável pela mensagem, nosso irmão Johnny Becker, trabalhador aqui do Caminho de Luz. Sempre bom ouvi-lo, com a sua mensagem esclarecedora, positiva, um grande companheiro, um grande amigo, um grande espírito, não tanto evoluído, mas já é um grande espírito, né? E nos alegramos muito em ouvi-lo, Junei, que os nossos espíritos te amam. Obrigado pelo espírito. Boa noite a todos novamente. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos os trabalhos dessa noite. Então, todas as semanas estamos aqui todos reunidos nessa casa para aprender e conhecer o Espiritismo. Espiritismo que veio ao mundo transformar o mundo. Primeiramente, transformando o homem. Transforma seu espírito e ele transforma o mundo. Então, o nosso trabalho nessa parte é treinar os sentimentos. Treinar os sentimentos para nos transformarmos também em pessoas melhores. Nós também sabemos que essa empreitada não é fácil, ela é bem difícil, é cheia de sabores, de lições severas pelo caminho, sim. Mas nós temos um guia, nos foi dado um modelo a ser seguido. A espiritualidade não nos colocou na escola e deixou sem direção. Nós temos um guia, que é o Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Então equivale a dizer que ninguém atinge a felicidade, a paz de espírito, sem seguir os ensinos do Cristo. Então, enquanto nós não chegarmos a essa transformação tão esperada, em busca da felicidade plena, então vamos nos contentando, pelo menos, em diminuir o peso dessa tristeza toda, diminuir as infelicidades que o mundo nos traz. Porque assim o mundo de provas e expiações, é verdade, mas não tem que ser exatamente um mundo de sofrimento, de dores. Nós podemos aliviar tudo isso, sim. Então, primeiramente, parar de buscar felicidade aonde não tem, onde ela não existe. Depois também parar de reclamar de tudo. Nós reclamamos de quase tudo na vida. Nós reclamamos da falta de recursos para aproveitar melhor a vida. Nós reclamamos da falta de saúde também, para poder aproveitar a vida. Nós reclamamos da falta de um companheiro, de uma companheira, para aproveitar os bons momentos da vida. Nós reclamamos dos companheiros e companheiras que temos, porque queremos trocar por outro, que não estamos gostando mais desse. Então reclamamos de tudo, porque temos, porque não temos. Reclamamos também da solidão.
reclamamos do excesso de trabalho, reclamamos também da falta de trabalho, reclamamos de tudo um pouquinho, reclamamos da falta de tempo, e mesmo assim nós ficamos um tempão rodando a telinha do celular e reclamamos que não há tempo para tudo que nós queremos fazer. Então não vão faltar motivos para isso, para dizer que nós somos pessoas infelizes. Então quando a gente fala assim em tecnologia e em conforto, o mundo evoluiu bastante, está bem avançado sim, nesse quesito. Hoje nós temos muito mais informações durante 1 hora com o celular na mão do que em toda a nossa vida, lá em épocas antigas, lá pela Idade Média. Durante toda a nossa vida, nós tínhamos menos informações do que 1 horinha rodando a telinha do celular. Então, coisas que hoje são coisas rotineiras para nós, muito simples, então lá no passado era ficção científica. Mas mesmo assim, todo esse conforto, toda essa tecnologia não nos transformou. Nós ainda não nos torna pessoas melhores o fato de estarmos confortáveis e com uma boa tecnologia, porque isso só diz respeito à parte externa, ao nosso exterior. E felicidade é uma porta que não tem maçaneta do lado de fora, a maçaneta só está pelo lado de dentro. Então ela pede uma transformação do indivíduo. Então tudo que vem de fora para dentro, os confortos, tecnologia, elas estão lá de fora. Eu tenho que abrir pelo lado de dentro. Então, para que eu me transforme, eu tenho que abandonar o homem velho que está dentro de mim e dar espaço para que cresça essa pessoa nova, esse homem novo, um pouco mais feliz. Então, a reencarnação ensinada pelo Espiritismo, muito bem pregada pelo Espiritismo, que diz quem somos, aonde estamos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Pela reencarnação nós entendemos tudo isso. Então dessa forma eu consigo diminuir também o peso do fardo, porque eu sei o porquê das coisas. Mas se bem que não basta ser espírita para ter esse entendimento, porque se eu acreditar em Deus, se eu acreditar na reencarnação, na mediunidade, se eu ter certeza absoluta que todos os mundos são habitados, eu acreditar na lei de causa e efeito, eu sou espírita, mesmo sem querer eu sou espírita. Mas será que mesmo assim eu já tenho a visão espírita da vida, a visão espírita das coisas à minha volta? Então, o que é ter visão espírita? É estar diante das lições do mundo, mas tendo certeza que a porta de saída está logo ali, a porta da escola. Ter certeza que estamos dentro de uma escola. Essas são as paredes da nossa escola material, mas não posso perder de vista a porta que está logo à frente, a porta de saída. Aí sim o fardo fica leve, porque eu sei que é uma lição temporária, mas a porta de saída está logo ali, logo na esquina. Então isso é ter visão espírita diante das lições da vida. Então lá diante de Pilatos, Jesus, quando estava sendo julgado, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Mas ele não circunscreveu onde é que está esse reino, não deu um local exato onde ele está. Também não disse que eu tenho que desencarnar para encontrar esse mundo. Também não disse que está no mundo dos encarnados e nem no mundo dos desencarnados. Porque tanto faz se eu estou encarnado ou desencarnado. Eu sou o que eu sou. Eu não sou diferente por estar na escola ou estar na casa espiritual. Porque a minha vida vai ser sempre aquilo que eu fizer dela. Mas Jesus quis dizer que não dá para encontrar esse reino da felicidade e da paz nos valores temporários da vida, nas coisas que vêm e que passam. Quase tudo que está dentro da escola material, da escola em que estamos agora, é temporário. Então a felicidade não está nas coisas temporárias, mas não no local. Mas mesmo Jesus não ter dito exatamente onde fica esse reino da felicidade, mas a construção e a busca começa hoje, começa agora, aqui mesmo, dentro da escola terrena, dentro do mundo material. Então é um trabalho que é diário de todos nós. E nenhuma religião ensina tão bem quanto o Espiritismo. O que é felicidade e onde ela está? O que é felicidade onde ele está? Aonde eu colocar. E onde eu coloco a felicidade? Em algum lugar onde eu não estou, ou fora do meu alcance, porque eu ainda busco coisas exteriores. Eu busco uma coisa temporária, fora de mim, porque é muito fácil, e é o mais comum, é confundir alegria com felicidade, momentos de prazer
com felicidade também. Por exemplo, nós ficamos muito alegres e confortáveis quando nós recuperamos a nossa saúde, porque é um bem muito valioso, quando por motivo de uma viagem, passeios e festas, quando temos um bom emprego, quando passamos num concurso, uma entrevista de emprego, nós ficamos muito felizes com isso, quando temos uma boa companhia ao nosso lado, quando conseguimos a nossa casa própria, quando somos promovidos lá no nosso trabalho, quando o filho conclui a sua formatura, diante dos elogios também, nós ficamos muito contentes. Só que depois de um certo tempinho, volta ao sine qua non, volta ao estado anterior. Passou, foi uma onda, ela passou, porque ela era uma alegria temporária. O espírito não se modificou em nada com isso, ele é a mesma criatura ainda. Então o conforto e as alegrias são ótimas para a nossa vida. Nós temos que buscar realmente os confortos e as alegrias, mas só que isso ainda não nos modifica, somos a mesma pessoa ainda. Pior é quando essas alegrias foram conquistadas de forma não merecida. Tanto as alegrias, esses confortos da vida, nós conquistamos, mas não foi tão bem merecido assim, porque talvez alguém tenha se prejudicado com isso, talvez eu tenha prejudicado a minha própria saúde, tenha mentido, logrado alguém, feito alguma coisa errada. E mesmo dentro da lei, tudo certinho, da lei dos homens, tudo bonitinho dentro da lei, eu conquistei esse conforto, essa alegria. Só que a lei dos homens não está sintonizada com a lei moral, e a lei moral está escrita na minha consciência. Então eu sei o que é certo e o que é errado. Eu não tenho como me esconder de mim mesmo, fugir de mim mesmo. Então se eu fiz algo que contrariou a lei divina, que está escrito na minha consciência, então ou seja, a minha consciência, eu e a lei divina é uma coisa só. Se eu transgredir, eu agredi a minha consciência. Então há um ligeiro estado de remorso nessa história toda. Então isso vai me incomodar no futuro, mesmo dentro da lei dos homens. Porque logo ali na esquina está a porta de saída da escola. Quando eu passo pela porta, eu vou começar a julgar a minha consciência. Isso é para todos, é fatal. Ninguém foge disso. Ninguém foge de julgar a própria consciência. E talvez ali eu comece a perceber que estou mais tempo julgando a minha consciência, ou mais tempo preocupado com esse pequeno remorso que roda a minha mente, do que o tempo que eu aproveitei aquele conforto temporário. Então tudo deve ser muito bem calculado. Será que essa alegria de hoje não vai ser uma tristeza amanhã? Ou na própria escola terrena, ou no mundo espiritual? Então todo o conforto, toda a alegria deve ser muito bem calculada, senão vai ser algo que vai me incomodar amanhã. Como nós encontramos lá no livro Céu e Inferno, que esse ano faz 160 anos do seu lançamento, é uma das obras do Espiritismo. Lá nós encontramos na segunda parte uma série de relatos de espíritos infelizes que contam por que são infelizes. E quase sempre é por conquistas temporárias não merecidas, estados bastante tristes e dignos de compaixão da nossa parte. Então, se eu ainda estou na escola, eu tenho que pensar nisso ainda. Então, alegrias nós sabemos onde encontrar. As alegrias estão nos confortos do mundo, é verdade, mas infelicidade, aonde encontrar essa felicidade? Então, não pode estar na beleza do corpo, porque é temporária. A beleza é hoje, amanhã ela não está mais. Não pode estar no poder e nem na riqueza, porque pessoas poderosas e ricas do passado, com o passar do tempo, às vezes não são mais poderosas nem famosas, e com o tempo ficam deprimidas e tristes, porque era temporário. Botaram a felicidade numa coisa passageira. Então quem vive o tempo todo buscando as alegrias da escola terrena, vai encontrar sim, muitas alegrias e muitos confortos sim, mas dificilmente vai encontrar a felicidade, a coisa plena. Nem mesmo a saúde do corpo, que é tão valiosa para nós, pode ser motivo, pode ser o ponto da felicidade. Porque hoje eu posso ter saúde e amanhã não, ela pode ir embora amanhã. Então não pode depender de uma pessoa também. Vou ser feliz se aquela pessoa der atenção para mim. Minha felicidade não pode estar subordinada a uma outra pessoa também. Tem que ser exclusivamente de mim. Depender tão somente de mim e não de ninguém, e não de outra pessoa. Como eu disse, ela tem que ser aberta de dentro para fora. Aí vem Jesus. O reino dos céus está dentro de vós.
E onde você colocar o seu tesouro, lá também estará o teu coração. Então juntai os tesouros do céu, como disse Jesus, aonde nem os ladrões, nem a ferrugem podem roubar ou destruir. E lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: existe uma maneira de ser completamente feliz aqui na Terra? Totalmente feliz, a felicidade plena? A resposta é não. Não, porque esse é o mundo de provas e expiações, ele é cheio de lições severas, na verdade. Então não dá para ser feliz. Porém, nós podemos amenizar tudo isso. Nós podemos deixar esse mundo de provas e expiações muito mais suave, como diz os Espíritos, mas cabe ao homem, pelos seus esforços, ser tão feliz quanto a terra permita. Então a vida é cheia de sabores, é cheia de contratempos, sim, cheia de momentos difíceis, e não é um mar de rosas, mas nós sabemos que podemos também amenizar tudo isso. E como diz os Espíritos, o homem é sempre o artífice da sua própria infelicidade, porque se ele praticasse a lei de Deus, ele poderia ser tão feliz o quanto a terra possa permitir, porque a nossa vaidade e o nosso orgulho aumentam o fardo da jornada assim. Nós somos vaidosos, orgulhosos, nós queremos ter algo muito mais do que temos, ser muito mais do que somos diante dos outros. Isso aumenta o fardo e aumenta o peso também a ser carregado durante essa jornada. Então, se felicidade é uma coisa interior, então é um hábito. E se é um hábito, então tem que ser treinado, exercitado, para que eu saia daquele ponto e vá para o outro ponto mais feliz. Ou seja, eu tenho que começar a esquecer, não matar, mas esquecer o homem velho e fazer com que cresça o homem novo, um pouco mais feliz dentro de nós. Mas nada nasce à toa. Felicidade não dá em plantas, não cai do céu, não dá em árvores. Deve ser treinada por cada indivíduo. Como disse, tem que ser aberto de dentro para fora. E como começa? Já que é o estado mental, o pensamento que não reclama de nada, o pensamento de gratidão já é um bom começo. Aprender a abençoar os dias. Amanhecer o dia, abençoa o dia, para que o dia me abençoe também. Aprender a ver sempre o lado bom das coisas que nós não enxergamos. Tem muita coisa boa que a gente vê só o lado ruim, como aquela historieta antiga que dizia que um homem tinha uma chácara que ele dizia que só dava trabalho, não servia para nada, só dava trabalho. Então ele botou a chácara para vender. É uma história antiguinha, todo mundo já ouviu em algum momento da vida dele. Então ele botou a chácara para vender e pediu para o seu amigo, o famoso poeta Olavo Bilac, fazer o texto da venda daquela chácara. Então o texto saiu: vende-se uma encantadora propriedade, onde os pássaros cantam no extenso arvoredo, é cortado por águas cristalinas e refrescantes de um ribeirão, a casa é banhada pelo sol nascente e oferece uma sombra tranquila nas tardes na varanda. Quando ele olhou o texto: eu estou vendendo isso? Eu não tinha enxergado tudo isso. Então ele desistiu da venda. Então nós temos que aprender a ver o lado bom das coisas. Aquilo que era só mato e dava trabalho, quando ele for ver realmente um pouco mais de atenção, na verdade era momento, era um local de muito prazer, de alegrias. Então, mudando o ponto de vista das coisas, nós podemos ter sim muitos momentos de satisfação na vida assim. É claro que estar feliz não é ser feliz, né? Porque estar feliz é uma coisa temporária, uma alegria passageira. Porque ser feliz é permanente, é um estado de espírito, uma construção. Quando eu falo dos mundos felizes, habitados por espíritos felizes, eles começaram assim como nós, treinando, ensaiando o pensamento, ensaiando um hábito interno, o de não reclamar de nada e o de começar a ver sempre o lado bom das coisas. Também precisamos nos livrar dos hábitos que nos deixam infelizes, é claro. Eu tenho que ter o pensamento de gratidão, é claro, mas me livrar daquilo que incomoda também, que prejudica a minha paz. Um deles é ficar sempre olhando o lado negativo das pessoas, só o que elas fazem de errado. Isso nos incomoda. Incomoda porque aquilo também está em mim. Ficar observando o lado feio dos outros é muito útil, sim, mas para não repetir, para não fazer igual, não para comentar e para condenar. Porque se aquilo me incomoda, é porque está em mim. Se não me incomodasse, não estaria em mim. Outra atitude também que tira a nossa paz: assistir noticiários negativos. Isso nos causa medo, ansiedade, como esponjas os fluidos daquela pessoa também. Questão 642, Livro dos Espíritos.
Para agradar a Deus e assegurar uma posição melhor no futuro, basta não fazer o mal? Ou seja, para quando eu sair dessa escola material e voltar para a minha casa espiritual, se não fizer nenhum mal aqui é o suficiente para não ter que responder tanto pela consciência lá? A resposta é não, vale o infinito. Por quê? Porque não fazer o mal não acrescenta nada na minha vida. Porque não fazer o mal é uma obrigação. Não fazer o mal é não aumentar as dívidas, mas também não me dá nenhum crédito. Então não fazer o mal não basta ainda. Então faça todo o bem que queria, faça ao próximo todo bem, fazer o bem. Como disse Chico Xavier numa pequena frase, ele diz que a questão mais aflitiva dos espíritos no mundo espiritual, quando começam a julgar a própria consciência, é de que o tempo foi perdido, que tinha muitos momentos que eles podiam ter feito alguma bondade, algo de bom, e não fizeram. Isso preocupa muito mais do que as pequenas maldades que se faz. Porque quando a gente faz uma pequena maldade, vamos assim dizer, foi um impulso da estupidez, da ignorância. Mas quando a gente deixa de fazer um bem que podia fazer, ele foi premeditado, foi calculado. Então ele pesa muito mais na consciência quando eu começar a julgá-la. Então aquele pequeno remorso de ter ferido a lei divina começa por não fazer o bem também, quando poderíamos ter feito. Então Jesus também deu outra receita para esse treinamento também. Faça o bem àquele que te fez mal. Então sempre que a vida vai apresentar a face da intolerância, da estupidez, da antipatia, o que é muito comum, um mundo como o nosso, apresenta uma outra face, uma alternativa diferente, porque a reação é diminuir o nível, é reagir, é ficar no mesmo nível daquela pessoa, não me acrescenta nada, ainda tira a minha paz. Mas mostrar uma outra face é uma ação. Ação é subir o nível, ou seja, ver diferente. A intolerância, a tolerância, a má vontade, a boa vontade. Então, uma ação é evolução, a reação é manter-se onde está, ou seja, na intranquilidade e na falta de paz. E na questão 922 pergunta-se: haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, existe um padrão de felicidade? Alguma coisa seja igual para todas as pessoas? Existe sim, tanto do ponto de vista moral quanto material. Do ponto de vista material seria aposto do necessário, porque é impossível estar em paz, tranquilo com a vida, faltando tudo. Não dá, tem que ter um mínimo. Qual é o mínimo? Qual é a posse do necessário? Qual é o necessário para nós? Isso vale infinito. Nós somos diferentes e também depende da época em que nós vivemos, do local em que nós vivemos. Então cada um sabe de si mesmo se ele tem a posse do necessário ou não. Porque aquele que não falta nada, que tem quase tudo, mas acha que tudo está faltando ainda, então ele é eterno miserável. Ele nunca estará em paz, porque estará sempre faltando tudo. Então a posse do necessário ela é íntima, cada um tem a sua. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e também a fé no futuro. O que é consciência tranquila? É o dever cumprido. Como eu sei se estou com o dever cumprido naquele dia? Passou o dia, estou com o meu dever cumprido nesse dia ou não? Fiquei devendo alguma coisa? Então, pequenas questões, julgar a consciência, como por exemplo, hoje eu fiz mal para alguém? Hoje eu fiz o bem que poderia ter feito? Hoje alguém tem alguma coisa a reclamar de mim? Eu posso contar para todo mundo o que eu fiz hoje, ou alguma coisa ainda tem que ficar em segredo, porque é feia? Eu consegui dizer não para as pessoas que eu tinha que dizer não? Eu consegui me indispor para aqueles que eu tive que realmente me indispor? Ou fiquei melindrado e me recolhi? Então isso é para uma análise. São coisas pequenas, claro, é muito mais amplo, é só um recorte, mas pelo menos para saber se a minha missão foi mais ou menos cumprida naquele dia. E fé no futuro. O que é fé no futuro? É ter certeza que nenhum mal dura para sempre, de que toda doença tem cura, de que tudo passa, todas as aflições são passageiras. Nós sabemos de tudo isso, nós somos espíritas. Eu sei que tudo é passageiro, eu sei que a escola terrena acaba e lá na frente eu vou para uma outra fase da vida, mas nós não acreditamos nisso. Sabemos, mas não acreditamos, ou sabemos e não compreendemos, porque o som do mundo é muito alto ainda em nossos ouvidos.
A coisa terrena, a coisa material é muito forte em cima de nós ainda. Por isso a fé no futuro é pequena. Por isso nós sofremos tanto com coisas passageiras. Tanto a coisa material quanto a coisa da saúde. Porque o mundo é muito forte ainda à nossa volta. Isso é um trabalho íntimo também, de alongar a nossa visão. Então alguns treinamentos são comum a todos também. Treinar para entrar no campo do homem novo, que é usar expressões meigas, aprender a ser um pouco mais dócil nas palavras, aprender a ver o lado bom das pessoas, que todos têm, silenciar diante da crítica, sorrir diante de momentos difíceis também, ser mais tolerante com as pessoas e conosco também, levar paz onde houver conflitos e não ser o agente da confusão, controlar a cólera, porque a cólera me sintoniza com espíritos revoltados, lá do outro lado da parede. Escola material, lá a casa espiritual. A minha cólera me entra em sintonia com os revoltados de lá e dificulta a minha vida também. Aprender a sentir-se grato em todos os momentos, ou seja, aprender a ser grato pela capacidade de ajudar alguém, mesmo sabendo que eu nunca vou ser reconhecido por isso, por esse bem que eu fiz. Porque é bem melhor estar na posição de ajudar do que estar na posição de ter que ajudar alguém. Ser grato por coisas simples, por ter saúde, porque saúde é um privilégio, nem todos têm. Quando nós estamos caminhando pela rua, pensar da seguinte maneira: eu estou caminhando, nem todos conseguem fazer isso. Estou vendo, nem todos fazem isso. Eu não estou sentindo dores, tem pessoas que estão sentindo dores. Então, ser grato com coisas miudinhas, coisas rotineiras da nossa vida, também vão matando aos poucos. Ou seja, eu vou esquecendo aos poucos daquele homem velho que reclamava de tudo. Então existe uma regra universal, que é servir, caridade, servir. Ou seja, então a nossa maior carência para ser feliz não é de receber coisas, mas é o de doar, é o de entregar. Como tem aquele ditado bem antigo, não é nem ditado, é uma frase antiga, que diz que o rio não mata a própria sede, as flores não produzem o perfume para se perfumarem, a árvore não dá frutos para matar a própria fome, e o sol não ilumina a si mesmo. É sempre para uma terceira pessoa, é sempre para um agente externo, é sempre para doar para alguém. Então, é como na oração de São Francisco, quando ele pede para ser um instrumento da paz divina. Então, onde houver ódio, levar harmonia e paz às pessoas. Onde tiver ofensa, levar através da indulgência e da compreensão. Onde houver discórdia, levar união e não confusão. Onde houver dúvidas, levar a certeza de dias melhores, sendo exemplo de conduta, inspirando fé nas pessoas. Onde houver erros, inspirar a verdade e a conduta correta. Onde houver desesperos, levar esperança. Onde houver tristeza, levar alegria, através da afabilidade e da forma de tratar as pessoas. Onde houver trevas, levar esse bico de luz, chamado Espiritismo, que nós estudamos aqui toda semana. Então, quando nós estivermos realmente dispostos a servir de verdade, nós vamos projetar luz nas pessoas à nossa volta, iluminando nós mesmos por reflexo. Então, parece que é melhor dar, ou seja, é necessário dar para sentir o reflexo daquela ação. E assim nós vamos aos poucos nos transformando em espíritos mais felizes. Então, como se diz, se nós gostamos de borboletas, não se corre atrás de borboletas, se plantam flores e elas vêm até nós então. Então a minha felicidade é sempre igual à felicidade que eu levar para alguém. Então guardar sempre essa fórmula da felicidade, que é a consciência tranquila, a fé no futuro e a posse necessária. Isso sim é, como resultado daria esse cálculo, o resultado é a felicidade e a paz do Espírito. Então sigamos o Mestre Jesus e sejamos sempre aqueles primeiros a oferecer a face da tolerância e da boa vontade, a face sorridente e otimista da vida, no ambiente onde tristeza e a má vontade resolvem marcar presença de vez em quando. Então, meus queridos amigos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência, boa semana para todos. Tá? Um abraço.